Olá pessoal, eu vou estar gravando esse vídeo aqui meio às pressas, porque eu tive uns problemas técnicos aqui com o computador que me custaram várias horas para resolver. Então, me desculpem se eu tiver que ser resumido em alguma coisa, tá? Vamos lá. Vamos começar por essa coisa feia aqui da Argentina. Porque a Argentina tem uma grande fronteira com a gente, o que impacta a Argentina de alguma forma acaba impactando a gente também, porque tem muito comércio entre os dois países, a relação dos países é próxima, enfim. E tem outras razões também para isso impactar a gente, que a gente vai entrar daqui a pouquinho. Argentina, desaprovação de Milei atinge 55,7% às vésperas da eleição. Se vocês ouviram um barulho aí, da garagem do prédio vizinho aí, que tem alguém mexendo em carro. E eu acredito que esse seja o barulho que vocês talvez tenham ouvido aí. Pelo menos é o que me parece daqui do meu ponto de vista, pelo menos. Não, pode ser ferramenta. Ah, mas aqui é alguma coisa do Milley. E é aí que entra o que eu tinha falado para vocês. Milley é eleito economista do ano pela Ordem de Economistas do Brasil. Aí vocês podem se perguntar, mas a Argentina não está numa desgraça a ponto da maior parte da população desaprovar o Milei? Como que ele pode ser eleito economista do ano se ele levou o país a essa situação desgraçada? É simples, é que esses economistas eles não erraram, eles mostraram quem eles são. Eles não querem governantes que governem para o bem do país, para o bem do povo em geral. Eles querem governantes que deem lucro para eles especificamente. Para aquela camada da população que não vive de trabalho, vive de investimentos em fundos e coisas assim. Os super ricos. É isso que eles querem. O Milei destruiu a Argentina para a grande maioria da população para beneficiar os super ricos. Foi isso que ele fez e é por isso que eles adoram ele. É por isso que o Tarcisinho da Farinha, vive puxando o saco do Milei, dizendo que o Milei é o melhor e não sei o que, não sei o que lá. É por isso. Tem aquele vídeo do Tarcisinho da Farinha falando: se alguém me perguntasse se era possível cortar tanto do orçamento em um ano e não sei o que e tal, eu achava que não, mas o Milei conseguiu. E olha a situação. Eles estão um pouco se lixando para as consequências. O que eles querem é que os investimentos deles deem lucro. O resto do país que se exploda. Eu sou um sociodemocrata. Sociodemocracia diz que todas as camadas da população podem viver em harmonia, viver em paz. Só que para isso tem que ter cooperação, tem que ter um mínimo de empatia, tem que ter um desejo de coexistir, não de massacrar o outro. Essa coisa dos super ricos quererem massacrar a população inteira para ganhar 1% a mais de lucro, não existe. Não no modelo sociodemocrata. O que eles querem
é que todos se danem, só que isso vai ter uma consequência se for feito dessa forma. Uma hora o povo cansa. Uma hora isso vai causar um levantamento da população. E aí, meu amigo, eu quero ver quem vai segurar o povo. Entendeu? Querem uma revolução? Vocês querem ser arrastados por meio da rua e sofrerem muito antes de terem um fim? Pergunta para aquela primeira dama no Nepal, e eu não apoio o que foi feito ali, mas ela foi. ah, digamos que ela ficou muito mais do que bem passada. Eu não estou fazendo pouco, é que o YouTube não gosta de certas palavras, então a gente tem que ser criativo na hora de falar de certas coisas. Então, a menos que vocês queiram correr o risco de uma coisa dessa, ou por exemplo, que nem aquele CEO de um plano de saúde, se não me engano, nos Estados Unidos, que teve um sujeito que foi lá e fez piu-piu nele pelas costas, até ele cair no chão e deletar a conta do jogo da vida. Pois é isso que vocês querem ver acontecer? Porque vocês vão estar no lado que vai perder. Então, que tal ter um pouco de sanidade e agir de forma que todos possam coexistir, né? Vamos lá. Esse post aqui, ele resume bem a coisa. A inflação na Argentina caiu para 31,8. Aí alienados dizem que o Milei está salvando a Argentina. Não é que eles sejam alienados, é que eles são comprometidos com o lucro exclusivo deles. Eles querem mais que todo mundo se exploda, contanto que eles tenham o lucro deles. Entendeu? Não é erro. Errar significa que você estava tentando acertar e não deu certo. Estar alienado significa que você não está ciente do que está acontecendo. Eles estão cientes do que está acontecendo. Isso é quem eles são. Isso é o que eles querem. No Brasil, a inflação caiu para 4,7 e os mesmos alienados dizem que o Lula está quebrando o Brasil. Mais uma vez, eles não são alienados e eles não estão errando. Eles falam isso de propósito, porque é o que eles querem. Eles não são incompetentes. Eles sabem o que eles estão falando, eles sabem que essa informação não é correta, de que o Brasil está quebrando. Eles sabem disso. É que isso vai contra os interesses deles. Eles querem dinheiro no bolso deles e que o resto se exploda. É simples assim. Pera aí. Ok. Vamos lá. Ah, nós tivemos mais um grupo de condenados ah, aí pelo golpe, né, pela tentativa de golpe. Eu sei, ah, não tem tanto interesse público agora, porque o Bozo não está diretamente nesse grupo aí, mas esse é o grupo que deu a estrutura para o Bozo tentar fazer o que fez. A gente precisa punir severamente todos eles,
porque é assim que a gente desencoraja novas tentativas de golpe. Então, 17 anos, eu acho até que eles saíram uh, com pouco. Dava para sair com pelo menos uns 20 aí, não dava não? Tá um pouco. Não, não é isso aqui. Tá, tudo bem. Essa aqui é uma coisinha engraçada que eu vi. Tá um pouquinho, cadê? Ah, tá aqui. É uma postagem que, apesar de parecer sem nenhum grande problema, parecer bem verdadeira, bem correta no que está falando, a gente não tem como saber ao certo, mas parece haver uma correlação sim, porque eles ficam muito incomodados com esse tipo de coisa, né? Ah, quando eu peguei a postagem já não tinha mais o nome da pessoa que fez a postagem original, então eu não tenho como dar crédito nem nada assim. Obviamente, eu não acredito que vacina causa autismo. Ótimo, maravilha, porque não é o que a ciência diz, né? Não existe nenhuma evidência que aponte para essa relação de causa e efeito. O que existe é só palhaçada de pessoas desonestas para tentar empurrar curas mágicas e bobeiras. E por bobeiras eu estou sendo generoso, porque é muito malicioso e nefasto algumas das coisas que as pessoas tentam empurrar como cura para autismo, né? E fazer essa associação com vacina para atacar as vacinas, porque as pessoas sabem que a população tem medo de autismo, né? Uh, Tem um pessoal aí, um tempo atrás, eu imagino que ainda continue agora, que estava recomendando que ah, autistas fizessem enema com desinfetante industrial. Ou seja, pegar um produto ah, altamente corrosivo, né? Porque ah, estamos falando de um produto com pH é, bem longe do neutro, né? E que se colocasse ah, no foreves dos autistas. Isso não só é vagabundagem da pior espécie que tem, como quando eu digo vagabundagem é porque é para ganhar dinheiro, esse tipo de coisa, ganhar view, ou o que quer que seja, mas é algo francamente do nível de uma sociopatia, porque você está levando pessoas a passarem por esse tipo de coisa. Porque vai ter algum pai ou uma mãe desesperada que vai fazer isso com o filho bebezinho, vai ter algum
autista que, numa tentativa desesperada de pertencer à média, vai acabar indo para uma coisa dessas. Então é algo muito nefasto. Mas continuando. Mas as evidências conectando. Ah, e eu não estou dizendo que essa pessoa aqui falou isso. Muito pelo contrário. Eu concordo é, que não há essa correlação, a ciência concorda também. Mas continuando. Mas as evidências conectando micro-P, vocês podem ler o resto da palavra aí, o YouTube vai me nerfar se eu falar o resto. Mas por P vocês entendem, caso alguém não esteja lendo aí, pelas partes privadas de homens, né, quando elas são muito pequenininhas, né, conectando isso ao fascismo, parecem estar cada vez mais fortes. Eu concordo, porque veja só o Dudu Bananinha, o Trump. O Dudu Bananinha teve uma ex dele falando que, bom, ele tem uma bananinha pequenininha, por isso Dudu Bananinha. Né? E o Trump teve a Stormy Daniels, para quem ele pagou lá uma grana para passar uma noite com ele, e depois ela descreveu as partes íntimas dele como o cogumelo do Mario. É, eu dei esse tempo de silêncio aí para que vocês visualizassem a coisa. Pois é. Não estou dizendo que isso atende aos rigores da ciência, não estou fazendo essa alegação, mas que a gente tem visto alguns exemplos de algumas pessoas que encaixam nisso, bom, a gente tem. Né? E vamos falar do Fuchs. O Fuchs é mais um que cada vez mais mostra quem ele é. Na hora de condenar os peixinhos, os bagrinhos lá da tentativa de golpe, que foi o pessoal do 8 de janeiro, o golpe não é só o 8 de janeiro, não foi só aquilo. Mas os bagrinhos participaram do 8 de janeiro. Ele dava penas elevadas. Ele foi bem punitivista. Mas, como todos sabemos, na hora que chegou nos mandantes, ele saiu perdoando todo mundo, menos o Mauro Cid e o Braga Neto, se não me engano. Foi um dos generais, eu tenho quase certeza que foi o Braga Neto. Só que esse não é o ponto aqui. O ponto é que não parou nisso. Ele continuou sendo benevolente com outros acusados. E aí, essa semana, a gente viu o Fux pedindo vista para adiar a publicação do acórdão, né? E depois pedindo para mudar de turma. Eu até pensei em fazer um adendo logo que saiu a notícia no começo da semana falando disso, mas eu falei não. Vamos esperar porque vai vir mais coisa. Eu sei que vai vir mais. Porque esse pessoal não se contenta em fazer um pouco de caquinha. Eles querem fazer toda a caquinha em tudo. Mas vamos ler o post aí. Já não bastasse o voto horroroso e decisão do Fux de pedir vistas para a revisão gramatical, segurando a publicação do acordão da condenação de Bolsonaro, é mais outra afronta ao povo brasileiro. Se fosse um advogado, diriam que é má-fé, protelação, mas como é ministro, sim, tem essa questão deles serem
protegidos aí, né? Eu entendo que tem que haver uma certa proteção para que eles não sejam ameaçados por qualquer decisão que eles tomem, mas isso implicaria que nós tivéssemos poderes equilibrados, né? E com um legislativo completamente desregulado do jeito que está, isso acaba desregulando a questão dos pesos e contrapesos entre os poderes, né? E acaba protegendo um pilantra desse. Mas não para aí. O Fux agora ele quer ir para o acordão, né? Foi publicado. Uh, o Fux não conseguiu atrasar ele, mesmo porque ele foi o único voto dissidente do redator, né? Então pouca coisa se usa do voto dele. E eles podem usar as gravações e tudo mais que tem do julgamento para falar pela parte do Fux, né? Então ele não conseguiu segurar mais tempo aí, porque a ideia dessa revisão gramatical, que ele poderia esperar, acho que por aproximadamente um mês, era adiar ainda mais o, o resultado, né, final do trânsito julgado aí do Bolsonaro, porque com a publicação do acórdão, os advogados aí têm o tempo para apresentar os embargos deles. E aí tem embargo infringente, embargo de declaração. Embargo infringente não se aplica, porque só o Fux foi voto dissidente, né, do relator, só ele foi contra o voto do relator. Precisaria ter no mínimo 2 votos contra. E aí ficam os de declaração, que seria os advogados pedindo para que o tribunal explique melhor algum ponto da decisão. Eles podem pedir até 2 desses, ou seja, eles fazem um embargo infringente, aí o tribunal explica, aí eles podem pedir um outro embargo desse, pedindo uma explicação da explicação. E aí é onde para no máximo, em geral, assim. Depois disso já se vê como uma tentativa de protelar o resultado do julgamento e não é mais aceito, né? Então, o Fux, com esse pedido de revisão gramatical, ele estava tentando adiar ao máximo a decisão, o trânsito em julgado, para que, quem sabe, eles conseguissem empurrar o trânsito em julgado para o começo do ano do governo em 2026. Ou seja, a gente teria provavelmente a coisa saindo só lá por fevereiro, aí eles iam arrumar mais alguma forma de enrolar um pouco mais e por aí vai, para depois alegar que o Bolsonaro tem que se permitir ao Bolsonaro que ele possa concorrer e tentar contestar a inegibilidade de alguma forma e blá 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 para tumultuar a eleição. Eles sabem que não vai, nada disso vai dar certo, mas eles querem bagunçar a, a eleição de qualquer jeito, né? E deixa eu diminuir isso aqui para não distrair ninguém, mas é razoavelmente relacionado. O
O Fux foi para a segunda turma porque já tem os outros dois ministros do Mickey lá na segunda turma. O Fux indo para lá, eles ficam com três Mickeys na mesma turma. Três ministros do Mickey. Por que eu estou chamando eles de ministro do Mickey? Porque são os ministros que ah, não foram sancionados aí pelo Trump. Né? Por que será que eles não foram sancionados? Porque eles são vistos como os ministros que beneficiam o Bolsonaro. Né? E quando eu falo Trump, eu falo o governo Trump. Isso muito provavelmente veio tudo do Marco Rubio, porque o Marco Rubio ele ah, vem de uma família de pessoas que tinham atividades ilícitas em Cuba, né, envolvendo farinha, né, o comércio de farinha. E quando teve o golpe comunista em Cuba, eles foram forçados a fugir para os Estados Unidos. Só que lá nos Estados Unidos, os branquinhos nos Estados Unidos tratam o Rubio como um cidadão de segunda categoria, por ser descendente desses caras. Eles não veem ele como americano bastante, eles não veem ele como um igual, ele é só um alguém com a pele um pouco mais escura, mais sujinha, menos do que eles são. Entendeu? Eu não apoio esse tipo de visão, que fique bem claro. A minha pele é bem escura, sou pardo, né? Mas essa é a forma como eles pensam. Vamos lá. E aí nós temos aqui do Bananinha. Eu vou aproveitar também para falar do irmãozinho cagão dele. Moraes dá 5 dias para a PGR avaliar pedido de prisão de Eduardo Bolsonaro. Isso não significa que ele vá ser preso, porque quem tem que pedir a prisão é a PGR. O que o Moraes fez foi pedir para a PGR se manifestar, que é um procedimento normal, e aí a PGR pode falar sim ou não. Eu quero ver ele preso? É claro que eu quero ver ele preso. Mas na circunstância atual, a gente sabe que vai ser muito difícil. Né? Mesmo depois do trânsito em julgado, ele vai querer se esconder fora do Brasil porque ele é um covarde. A gente sabe que é assim porque a família toda é assim. Né? Eu quero ver ele perder os direitos políticos, eu quero ver o Flavinho perder os direitos políticos, porque o Flavinho cometeu crime, assim como o Dudu Bananinha também cometeu crime. Esse negócio de submeter o Brasil à autoridade de outros governos, isso é crime. Incitar um outro país a atacar o Brasil, a submeter a qualquer parte do Brasil à autoridade de outro país, é crime até no Código Militar. E mesmo eles sendo civis, eles podem ser julgados por isso. É crime comum também. Só que eu duvido muito que a gente veja isso indo para frente, porque tem muita proteção para a direita, né? Vamos ser sinceros. Bom, vamos para duas outras notícias relacionadas. Eu vou usar esse post aqui para falar das duas, tá? Aliás, três notícias, mas vamos lá. Primeiro, acho que eu já mencionei isso na semana passada, mas a gente menciona agora. O Louvre foi assaltado, né? E aí veio essa piada do sensacionalista.
falando que o Bolsonaro nega envolvimento no roubo do Louvre, que é aquela coisa, Bolsonaro, o ladrão de joias, o que foi roubado do Louvre foram joias. Então, é. Uh, mas uma notícia relacionada é que dois dos envolvidos foram pegos já pela polícia francesa. Será que vão recuperar alguma coisa? Eu duvido muito. Além da coroa que caiu no chão enquanto os criminosos fugiram e foi recuperada, as outras 8 peças, eu duvido muito. Porque provavelmente esse pessoal que foi pego, esses dois, já não estavam mais com as peças. E eu acho muito difícil eles entregarem aonde está tudo, os outros participantes e tudo mais. E mesmo que pegue todo mundo, isso já deve estar na mão de colecionador, enfim. Já foi passado adiante no esquema deles. Porque isso tudo, para esse tipo de coisa, você não, apesar do objeto ter um valor inestimável, ou seja, você basicamente poder pedir qualquer quantidade de dinheiro que você quiser por aquele item, você encontrar um comprador para aquilo vai ser muito difícil, porque todo mundo vai saber que aquilo é produto de roubo. Então, para que vale a pena, você precisa ter já um comprador para aquilo. O esquema está todo montado, é só receber as peças. E aí, com isso, tudo se resolve rapidamente. Entre eles ali, o dinheiro é transferido e por aí vai. Então, eu acho muito difícil recuperar. Bom, vamos seguindo adiante. É triste, mas é a realidade, né, gente? Essa coisa que também é triste, mas é engraçada e também é real, né? Nós tivemos aquela política de Santa Cloroquina, aquela criatura lá que vive postando videozinho, fotinha com florzinha na cabeça e com arma ao mesmo tempo, né? Enfim, ela arrumou treta com a galinha pintadinha, dizendo que a galinha pintadinha está corrompendo as crianças e por aí vai. E aí nós temos a resposta da galinha pintadinha. É tanto esterco na cabeça que nasceu até flor, né? Eu concordo com a galinha pintadinha. Galinha pintadinha não é da minha época e eu não tenho filhos ou filhas, né? Ou pelo menos eu não sei até quando você é homem, você sempre tem que arcar com a possibilidade de que às vezes você pode ter algum filho que você não está sabendo que você tem por aí, né? Então, até onde eu sei, eu não tenho filhos. Nunca me foi comunicado que eu tenha tido filhos, né? Então, vamos lá. Para mais outra piadinha aí da semana, mudou o lema dos bolsonaristas agora, né? A direita mudou seu slogan: bandido bom é bandido solto, né? Porque eles estão desesperados aí. Quanto mais tempo o Bolsonaro fica impedido de passear por aí, impedido de ficar falando em rede social e etc e tal, mais difícil é para eles conseguirem manter o gado unido. Aqueles mais raivosos, aqueles mais fanáticos, esses aí vão estar sempre seguindo, mas a grande maioria que precisa ser mobilizada para continuar na torcida ali apoiando eles, esse pessoal
eles estão perdendo. O que é muito bom para o Brasil, mas não é nada bom para eles, né? Vamos para essa aqui. Falando do governo Lula, né? Governo Lula terá a menor inflação desde o Plano Real. Detalhe divulgado por um portal de direita. Menor desemprego da história. Brasil fora do mapa da fome. Renda média subindo. PIB acima da expectativa. Salário mínimo valorizado. Inflação caindo. Lula segue fazendo milagres mesmo com o pior congresso da história jogando contra. E tem que se dar crédito pro Lula nisso. Você pode ter o que você quiser contra o Lula, você pode odiar o Lula, mas você não pode negar que ele está fazendo milagre com o que ele tem à disposição. O Bolsonaro não fez nenhum décimo disso, tendo comprado o Congresso para ficar a favor dele. E detalhe, o Lula e o judiciário estão tendo que lidar com essa coisa de golpe, com esse governo, esse congresso hostil, né? Porque o legislativo é parte do governo, é nesse sentido que eu falo. Enquanto tentam tirar as regalias que o Bolsonaro deu para eles, né? Orçamento secreto, emendas e por aí vai. E eles não vão aceitar isso, que isso seja feito com facilidade, né? Então, é isso aí. Bom, agora que a gente está chegando no final, a gente já está chegando no assunto principal, que provavelmente é o que vai estar no título aí do vídeo, que é a questão da reunião do Trump e do Lula. A gente vai falar bastante disso, mas antes eu tenho um último assunto a falar, que eu peguei essa foto do Reagan para falar disso. O Reagan, para quem é mais novo e não estava vivo na época ou não se lembra, ele foi presidente dos Estados Unidos na década de 80 e ele é basicamente o Jesus da economia neoliberal, né, do modelo econômico neoliberal. Você tem a Margaret Thatcher, que é basicamente a Virgem Maria do modelo neoliberal, e ele é o Jesus. Eles são os grandes porta-vozes do modelo neoliberal. E por uma boa razão. Ambos falavam contra as tarifas. Né? No caso, o que aconteceu recente foi que eu acho que foi uma das províncias do Canadá que comprou um espaço na propaganda da World Series, que é o grande campeonato de beisebol. Seria como se fosse o campeonato brasileiro de futebol, só que para o beisebol americano. Eles são arrogantes o bastante para chamar o campeonato deles de campeonato mundial. Fazer o quê? Os Estados Unidos não é o único país que joga beisebol. Você tem times de beisebol no México, no Japão. Tem até aqui no Brasil pelo menos um time de beisebol. Pelo menos tinha alguns anos atrás. Eu não sei se ainda existe. Mas enfim. Nós temos aí o Reagan, que foi usado, um discurso dele, falando contra as tarifas, falando que ele ia aplicar tarifas contra o Japão em uma situação, mas que aconteceu lá na década de 80, porque ele estava tentando proteger a economia americana, mas era um uso planejado e as tarifas iam durar o mínimo possível,
porque ele sabia que as tarifas eram prejudiciais à economia americana. Porque o Reagan sempre foi a favor do livre mercado, que vai contra o que o Trump está fazendo, o que o Trump quer. Só que isso ataca diretamente a base republicana do, do Trump, né? Acerta eles bem nos Países Baixos, né? E acerta com gosto. Então o Trump ficou muito doido da vida e por causa desse anúncio, que por ter sido feito durante a World Series, foi assistido em massa pelos Estados Unidos, ou seja, atingiu aquela população maga que apoia os políticos republicanos e também apoia o Trump, e isso coloca a população e os republicanos contra o Trump. O Trump precisa acabar com isso rapidamente, senão ele vai se ferrar ainda mais do que ele já está. Então ele cancelou qualquer negociação que ele tinha com o Canadá com relação a tarifas, e ele está doido da vida com o Canadá agora. E isso é importante para a gente ter em mente qualquer acordo que a gente consiga com o Trump aqui para a gente aqui no Brasil, porque o Trump ele é mercurial demais e ele pode mudar de uma hora para outra. A gente viu como ele colocou tarifa, depois ele tirou tarifa, depois ele coloca de novo e assim vai. Ele é completamente insano, ele não tem um planejamento, ele faz as coisas de acordo com o que passa na cabeça dele naquele momento, e como a única coisa que passa na cabeça dele é Strume, bom, quando sai alguma coisa da cabeça dele, vai ser Strume, né? Então, ele está negociando com o Brasil porque ele está desesperado. E a gente vai falar do desespero dele daqui a pouco. Mas antes a gente tem mais algumas coisinhas para falar. E eu também tenho que comentar sobre a postura dele em outras entrevistas, tá? Então vamos lá. O Trump, de acordo com a matéria do Globo, e a gente viu outras pessoas falando isso também ali envolvidas na coisa, Trump quis saber quantos anos Lula ficou preso e mostrou admiração por ele dar a volta por cima. Mais uma vez, o Trump ele tem essa coisa de querer se identificar. Ele antes se identificava com o Bolsonaro porque ele achava que o Bolsonaro. Contaram para ele que o Bolsonaro era um perseguido político e ele se vê como um perseguido político porque ele também tentou dar golpe ali nos Estados Unidos e ele estava com medo de ir em cana pela tentativa dele de golpe. Não, peraí. Só que aí o Lula estava explicando para ele que é assim que o sistema jurídico brasileiro funciona, né? Que o Bolsonaro teve todo o direito a todo o processo legal, patati patatá, falou do caso dele, né? Que ele também foi julgado pelo mesmo tribunal, que ele ficou preso por 580 dias, se eu não me engano, e etc e tal. E aí isso fez com que o Trump começasse a se identificar com o Lula. Porque o Trump, evidentemente, ele vai preferir se identificar com o vencedor do que com o perdedor. Porque ele se vê como um vencedor. Né? Então a identificação dele com o Bolsonaro já era. É simples assim, já era. Se tinha qualquer esperança de que ele ainda fosse fazer alguma coisa para o Bolsonaro, ignora. Ele não vai fazer. Tá? Vamos lá. E é o que nós temos aqui. O
o Trump abandonou o Bolsonaro, ele falou ali, ah, deixou claro que Bolsonaro não é da conta deles aí. Ele não vai se meter nisso. E aqui nós temos uma declaração feita pelo Trump, que foi publicada ali pelo site da Casa Branca. Então, os ruminantes que se fingem de patriotas, aí o Bolsogado, pode chorar o quanto quiser. Vai alegar que a Casa Branca é comunista agora? É isso? Né? Vão chorar, vão chorar, vão chorar, e já estão chorando, né? Dudu a essa hora deve estar chapado de fentanil, porque segundo aliados dele ele curtia uma ervinha, né? Curtia um chamate. E nos Estados Unidos tem a questão do fentanil lá, fentanil dá barato. Então, se o Dudu chegar num ponto que ele fica desesperado bastante, vocês podem apostar que ele vai usar um fentanilzinho aí. Vamos lá. Presidente Trump, aliás, deixa eu só deixar isso bem claro. Fentanil, ele é um medicamento, ele tem um uso legítimo. Eu não quero que ninguém que esteja obrigado a usar fentanil por condições médicas seja associado a essas palhaçadas, tá? Mas ele pode causar dependência, ele dá barato, né? A pessoa vê coisas que não estão lá. Mas tem um uso legítimo para a coisa, tá? Então não associem as pessoas que precisam fazer uso desse analgésico com as pessoas que fazem o mau uso desse medicamento, tá? Tem certas... ele é usado para controle de dor intensa, né? Eu nunca precisei usar ele, mas eu já precisei usar alguns opioides e já precisei usar morfina em situações particulares ali, que felizmente não é o caso agora. E eu não tive nenhum problema de dependência. Mas sempre que você faz uso da medicação, você joga com a sorte. Então, se vocês forem fazer uso, façam uso com acompanhamento médico, porque inclusive algumas medicações são perigosas, tá? São perigosas para se tomar sem acompanhamento, são perigosas se você misturar com a coisa errada. Então, façam um acompanhamento médico se vocês precisarem de qualquer uma dessas medicações. Não só para ter a receita para a medicação e a dosagem certa, mas também para que tenha um médico acompanhando o seu uso para saber se está tudo correndo bem, se não vai ter nenhum prejuízo, se você não vai correr nenhum risco além do mínimo que se tem ao usar qualquer medicação, tá? Enfim, continuando, Dudu Bananinha provavelmente vai desembestar depois de ler isso, né? Publicado pela Casa Branca. O presidente Trump se encontrou com o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva no encontro da ASEAN, na cúpula da ASEAN. E aí, o que seriam palavras do Trump. Foi uma grande honra estar com o presidente do Brasil. Eu acho que nós podemos ser capazes de fazer grandes e belos acordos para ambos os países. Nós sempre tivemos um bom relacionamento. Eu acho que vai continuar. Se o Dudu não estava desesperado antes, e a gente tem motivos para acreditar que ele já estava desesperado, isso aqui pode jogar ele para além de Marrakech, né? Agora vamos
ao que provavelmente vai estar no título do vídeo. Eu ainda não decidi exatamente o título do vídeo, mas vamos falar do comportamento do Trump durante a reunião. E com isso, primeiro eu preciso citar o comportamento do Trump em outras reuniões com líderes mundiais. A gente teve a reunião dele com o primeiro-ministro canadense, com o primeiro-ministro japonês, com o primeiro-ministro coreano. A gente teve com o pessoal ali do Reino Unido, Canadá, eu falei, União Europeia, enfim. Canadá, União Europeia, Japão, Coreia, África do Sul, o Zelensky. Ele se reuniu já com vários líderes. E vocês podem reparar que tem algumas coisas em comum e algumas coisas que são diferentes nessa reunião. Em primeiro lugar, muita gente pode reparar que o Trump ele está curvado para frente, ele está com as mãos entre as pernas, mas esse é o modo que ele sempre se senta nessas reuniões. Então a gente não pode usar isso para falar que isso é por causa do clima dessa reunião, né? Não é efeito do Lula ou da negociação com o Brasil. Ele sempre se senta assim. Mas teve alguns outros comportamentos que a gente vê, não só dele, mas como do Lula e a interação dos dois, que mostram que essa reunião foi diferente das outras. O Trump, ele costuma gesticular, não é para tudo que ele fala que ele gesticula, mas ele costuma gesticular de uma forma expansiva. Ele aponta na direção da pessoa, ele abre os braços, ele, enfim, gesticula de uma forma a se colocar no ambiente de uma forma assertiva, de uma forma quase que agressiva, não que ele que ele está ameaçando a pessoa, eu vou te bater, não sei o que, não está fazendo punhos cerrados nem nada assim, mas é uma coisa muito expansiva de tomar o espaço para ele. Vocês podem ver nas outras reuniões. Nessa reunião a gente não viu isso. Sempre que ele gesticulou apontando para a equipe dele, ou ele gesticulou próximo ao corpo dele, dentro da área dele ali, que ele delimita ali com as pernas dele, por essa posição dele aí. Você vê que ele está com um espaço bem contido durante a entrevista, né? Você pode falar que isso mostra, como ele sempre se mostra dessa forma, tem uma insegurança geral da parte dele e tudo mais, que ele tem sempre uma posição defensiva, porque ele está com os braços ali cruzados na frente dele, mesmo que esteja para baixo. Mas ao mesmo tempo ele tenta compensar com a gesticulação, usualmente. E a gente não viu essa gesticulação direcionada ao Lula. Muito pelo contrário. Sempre que ele se dirigiu ao Lula, ele foi educado, ele não foi agressivo, como a gente viu com outros líderes. Ele não fez nenhum comentário do tipo os Estados Unidos é melhor que o Brasil, como ele fez quando estava ali com o primeiro-ministro canadense, né, que foi um exemplo que ele falou, e fez menções àquela coisa do Canadá ser o próximo estado americano, né? Ou quando ele falou com o presidente da África do Sul, eu sempre Síbio. Ai, peraí, eu vou ter que dar uma olhada, gente. Eu sempre esqueço o nome dele.
Sírio, não Síbio, Sírio. Sírio Ramaphosa. Eu sempre. É um nome tão fácil, Sírio. E o pior é que eu tenho motivos para memorizar esse nome, mas eu sou péssimo com nomes, gente. Eu sou péssimo. Eu sempre admiti isso, eu esqueço o nome toda hora. Eu sou péssimo para nome. Se eu não falar com a pessoa constantemente, por um bom tempo, eu esqueço o nome da pessoa. E como eu falo do Círio Ramaphosa de vez em quando, não é constante, eu vivo esquecendo o nome dele. A associação com o Síbio, que já ajudou a memorizar boa parte do primeiro nome dele, mas ainda tem uma letra errada, obviamente, é porque tem uma atriz chamada Síbio que eu lembro dela e foi uma coisa que eu fiz para tentar lembrar do nome dele, mas saiu pela culatra. Enfim. Tem outras associações que eu posso usar, vou ver se eu consigo para ajudar a memorizar. Quando ele falou com Círio Ramaphosa, se minha pronúncia estiver errada, me desculpem, ele fez aquelas acusações falsas de que brancos estariam sendo perseguidos na África do Sul, né, fazendeiros brancos e tal. Perseguição governamental, né, nesse caso, de que o governo não só não estaria fazendo nada a respeito, como estaria incentivando a coisa, o que é falso. As cenas que ele mostrou, que estavam ali, não eram nem na África do Sul. Então, ele sempre tratou todo mundo que vai lá. A gente lembra da humilhação do Zelensky, que ele e o J.D. Vance ficaram gritando com o Zelensky. Foi a primeira grande sessão de humilhação que a gente viu na Casa Branca desse novo governo Trump. Ele falou pro primeiro-ministro alemão que eles salvaram a Alemanha daquele partido lá. O primeiro-ministro, aliás, eles não falam que eles salvaram a Alemanha exatamente, né? Ele quis dizer que eles foram lá e desceram o cacete naquele partido alemão ali. E da forma como ele falou foi muito pior, porque ele dá a entender que a Alemanha ainda apoiaria essas ideias, e o primeiro-ministro alemão, na verdade, falou: não, vocês salvaram a gente porque nós fomos a primeira vítima daquele partido, né? E também, mesmo que você queira considerar e ser generoso nesse sentido, ainda tem um outro problema, porque as tropas que primeiro tomaram Berlim desse partido alemão foram os russos. Inclusive tem uma foto muito famosa de um soldado russo com uma bandeira russa em Berlim assim que eles chegaram, né? Assim que eles tomaram a cidade, eles hastearam a bandeira russa lá. E é uma foto muito famosa. Então, quem liberou de fato a Alemanha no fim das contas, quem deu o golpe final foi os russos, né? Não que os Estados Unidos não tenham tido um papel importante, tiveram, foram parte dos aliados, né? Mas o impacto que a Rússia teve na guerra foi muito maior. Você vê isso pelo número de mortes. A batalha no fronte russo foi muito mais intensa do que no fronte aliado. Não tem nem comparação no número de mortos dos outros aliados contra os russos. Enfim. Mas essas sessões de humilhação, a gente viu uma acontecendo após a outra,
e o Trump é sempre muito expansivo nelas. Nessa. Aí você pode falar, não, mas isso tudo foi no Salão Oval, é por isso que ele era assim, porque ele se sentia confortável, agora no Salão Oval. Não, porque quando ele falou com a representante lá da União Europeia, a Ursula von der Leyen, acho que é assim que fala o nome dela, ele falou com ela, se eu não me engano, na Escócia, e ele também, a coitadinha parecia toda intimidada ali no cantinho dela, não muito diferente de como o Trump está aí, mas essa é a forma como o Trump geralmente se coloca. Então, se você quer falar que ele está sempre se sentindo intimidado, tudo bem, você pode falar, mas essa é a forma que ele normalmente se sente. Né? A gente não pode falar disso nessa reunião em específico. Ele também foi bem agressivo com a representante aí da União Europeia. E nessa reunião com o Lula, teve a hora que o Lula falou: olha, a entrevista já deu o que tinha que dar, está tomando muito do nosso tempo, a gente precisa conversar e depois a gente pode falar com vocês, aí a gente vai poder até falar do resultado da reunião que aconteceu, etc e tal. Mas agora a gente não tem muito mais o que falar e era bom a gente encerrar a entrevista aqui. E aí o Trump concorda, fala que é uma ótima ideia e não sei o quê, e encerra a entrevista. A gente vê que o Trump foi agressivo com os repórteres, como ele normalmente é, mas ele não foi agressivo com o Lula. E olhem a postura do Lula. O Lula ocupa o espaço dele na cadeira. Ele está reclinado no encosto da cadeira, ele está com as mãos ali, os braços apoiados nas laterais ali da cadeira, né, nos braços da cadeira. Ele está sentado confortavelmente na cadeira. Como você se sentaria numa situação em que você está ainda numa situação social, mas uma situação social relaxada. O Lula não está preocupado, o Lula não está se sentindo atacado, o Lula está confortável. Mais uma vez, se vocês querem fazer a leitura do comportamento em geral do Trump, dizendo que ele está sempre dessa forma, fiquem à vontade. Mas nessa reunião que a gente viu é ele ser menos agressivo. Ele nunca foi agressivo com o Lula, ele foi agressivo só com os repórteres. Ele nunca gesticulou na direção do Lula de uma forma agressiva. Ele sempre estava gesticulando próximo ao corpo dele, como se ele temesse, se ele tentasse expandir além do espaço dele, que ele fosse perder alguma coisa. Ou seja, ele está dominado pelo Lula. É simples assim. O Lula estava a entrevista inteira sorridente, o Trump sempre emburrado, como ele sempre está. O Trump, ele tem uma certa coisa de... Isso é segundo pessoas que conhecem ele, né, e comentam, né, teve várias informações que apareceram ao longo dos anos para corroborar isso. Ele não tinha uma relação muito boa com o pai dele. Ele não se sentia aceito pelo pai dele. E muito se fala que ele tem uma atração por figuras masculinas que se mostram fortes, se mostram dominantes, seja essa dominância agressiva ou simplesmente uma dominância assertiva
de alguém que tem confiança em si, ele se sente atraído por essas figuras. Por isso a atração que ele tinha pelo Putin, por isso a atração que ele já demonstrou por outros líderes mundiais aí, um pouco com o Xi, um pouco com o Kim Jong-un e por aí vai. Só que no caso do Xi e do Kim Jong-un e agora do Putin também, tem algumas coisas que têm criado atritos. Mas ele tem essa carência de uma figura masculina forte na vida dele, que tem uma presença que aceite ele precisa disso. Eu não estou dizendo que ele tem qualquer atração corporal pelo Lula, nem nada assim, tá? Eu não estou fazendo esse tipo de análise aí, não cabe aqui. O que eu estou falando é que ele tem uma necessidade de ser aceito por uma figura masculina que se mostre forte. E o Lula está mostrando força. Ele não está sendo agressivo diretamente com o Trump, mas em todas as entrevistas dele, desde o Tarifaço, principalmente, ele tem sido assertivo. Quando ele fala como representante do BRICS, no caso ali da cúpula que a gente teve, ele foi assertivo. E o Lula também se dispôs a aceitar o Trump como um igual. Isso satisfaz o Trump internamente até certo ponto. Então, na medida que isso pode aplacar ele e ganhar, o Lula pode ganhar o Trump, é o que a gente está vendo. Mas o Trump é um desembestado, ele não liga para relações institucionais, ele não liga para relações diplomáticas, ele não liga para legislações, acordos, nada disso. Ele, na verdade, parece ter uma inteligência muito rebaixada. Há rumores de que o diploma dele foi comprado, né, o diploma universitário dele. Sendo o pai dele rico como era, o Trump foi criado em meio à riqueza, ele não tinha ninguém que falasse não para ele e ele não tinha um pai que aceitasse ele. Então, ele se sentia no direito de se impor para todo mundo, coisa que o Lula não aceita, não aceita a birra dele, não se curva para a birra dele, mostrou que é forte dessa forma e continua se mostrando confiante mesmo na frente do Trump. Nós temos que entender também que o Lula tem uma trajetória e quanto mais o Trump vê a trajetória do Lula, mais ele vai ver a força do Lula. Quanto mais ele conhecer o Lula, mais o Lula ganha ele. Não que ele vai entender que que o Lula teve que passar e tal, porque o Lula veio da miséria, veio de uma região pobre e passou por tudo que se podia imaginar para tentar sobreviver. Uma pequena curiosidade, não sei se eu já mencionei aqui no canal, mas o meu pai conhecia o Lula quando o Lula era criança. Meu pai é mais velho que o Lula, meu pai já era adulto quando ele conheceu o Lula. Era um jovem adulto, mas ele lembra do Lula criança, trabalhando para ajudar em casa. Enfim. O Trump não vai conseguir se ver no lugar do Lula, mas ele vai ver a força do Lula. Porque isso é inegável.
você vê alguém que galgou das camadas mais baixas da sociedade para o topo da sociedade, foi derrubado, foi preso. Quando eu falo derrubado, eu não falo derrubado do governo, mas foi derrubado da altura onde ele estava, né? Foi preso ali e conseguiu voltar à presidência. Derrubaram a pessoa para quem ele indicou, mas ah, quando eu falo que ele foi derrubado, é no sentido da imagem dele perante o mundo, né? Foi imaculada a imagem dele perante o Brasil e o mundo. E ele conseguiu se recuperar, voltou à presidência, tá para ganhar a próxima eleição, a não ser que alguma coisa aconteça daqui até lá. É, todas as pesquisas dizem que o Lula vai ganhar e tem boas chances de que ele ganhe no primeiro turno. Eu não acho que a esquerda, como você queira chamar, democratas aí, não no sentido de partido americano, mas no sentido de daqueles que apoiam a democracia, né? Possam relaxar. A gente tem que massacrar bastante os políticos fascistas, porque a gente não tem mais direita aqui no Brasil. A direita foi a primeira vítima do fascismo bolsonarista. E enquanto essa ideia fascista estiver em campo, a gente tem que lutar contra ela. A gente tem que massacrar ela, expulsar esse pessoal da vida pública. Depois que a gente tiver um ambiente civilizado, aí a gente pode debater qualquer outra questão que a gente queira debater. Primeiro a gente tem que garantir a democracia e garantir o futuro do Brasil. Depois a gente pode discutir qualquer outra coisa. Tudo bem? Então, é isso aí. Nossa, não sei se vocês ouviram um passarinho. Bacana. Aí, de novo, não sei se vocês ouviram. Enfim, é isso aí, pessoal. Ah, o Trump estava acatando com o que o Lula falava, não foi de forma alguma agressiva com o Lula, sempre foi contido na gesticulação dele. Ah, foi agressivo com os repórteres, mas não com o Lula, né? Tudo isso mostra que quem estava no controle era o Lula. Todas as declarações do Trump foram positivas em relação ao Brasil e ao Lula. Então, vocês podem apostar, o gado tá no modo desespero ligado no 300%. Tá certo? E o desespero vai continuar aumentando. Flavinho e Dudu Bananinha, Flavinho Cagão e Dudu Bananinha. Quem não sabe por que eu me refiro ao Flavinho como Cagão, procura Flávio Bolsonaro debate Prefeitura Rio de Janeiro no YouTube e vocês vão ver ele sujando as calças durante o debate para o prefeito. E a direita está em pânico. Ela vai continuar se atacando porque a direita centrão, né, que é a extrema direita, mas a imprensa chama de centrão porque não quer associar eles à extrema direita, para tentar não contaminar eles com as bobeiras dos bolsonaristas, mas eles são bolsonaristas também, por interesse. E aí, se você quiser debater a questão de que quem é pior, o fascista por ideologia ou aquele que se vende para o fascismo por interesse financeiro, bom, aí é com você. Para mim, fascista é fascista e eu vou combater os dois. Né? Ou proteção também do sistema legal, eles também usam o poder para isso. Né? Vamos lá. Então, é isso aí.
ah, eles vão continuar se atacando uns aos outros, porque o Centrão quer o projeto T de qualquer jeito. Se o Tarcísio vai sair para presidente ou não, vai depender muito dos próximos meses, ele tem até abril. Eu, pessoalmente, acho que ele não quer sair para presidente, porque eu sei que ele sabe que ele vai tomar uma surra. E se ele não concorrer para governador, ele vai ficar sem cargo. E você pode apostar que ele tem o rabo sujo em algum lugar aí, porque todo bolsonarista tem. Né? A gente vê algumas conexões aí de pessoas próximas a ele, ligadas ao PCC, né? Vê umas coisas meio estranhas aí. Ele, do secretário lá, o Derrite lá, e, e mais algumas coisas aí que são bem estranhas, enfim. Então, o que vai contar mais para ele proteger o próprio rabo ou atender os interesses de quem está bancando ele? Aí eu já não sei. Até que ponto eles podem forçar ele a ir para um lado ou para outro, não sei. Mas enfim, é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpem a forma apressada que eu fiz as coisas, por causa dos problemas técnicos, mas é o que eu pude fazer para hoje. Eu agradeço a atenção de vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo.